Senhoras e senhores deputados, depois daquilo que já tivemos a oportunidade de ouvir nas diversas intervenções, os Verdes gostariam de dizer o seguinte: o problema da natalidade é de facto grave atualmente em Portugal, mas eu julgo que todos estaremos de acordo se afirmarmos que criar condições para que cada família possa fazer a opção de ter os filhos que quer é dar-lhe justamente rendimento e possibilidade de criar esses mesmos filhos. E hoje essas condições não existem, porque fruto de um conjunto de medidas políticas que o Governo tem tomado, essas condições têm sido retiradas às famílias. E hoje nós podemos afirmar com toda a convicção que a generalidade das famílias portuguesas não pode fazer a livre opção de ter os filhos que quer porque não tem condições económicas para os sustentar. Eu julgo que todos estaremos de acordo com esta afirmação. Outra afirmação que os Verdes gostariam de fazer é que as crianças têm direito à igualdade. O que é que eu quero dizer com isto? Precisamos de encarar a realidade tal qual ela é. Uma determinada família que tenha 4 ou 5 filhos pode ter melhores condições de sustentar esses filhos do que uma família que tenha um só filho. Não, pois depende, diz a senhora deputada. É bem verdade, eu estou a dizer é que isto pode acontecer. Pronto. Então, como é que se alcança justiça relativamente a esta dimensão? É através dos impostos sobre o rendimento, tributando as pessoas em função do rendimento real que têm e tendo em conta, naturalmente, também o número de dependentes que têm, porque todos estes fatores têm que ser tidos em conta para a avaliação daquilo que as pessoas podem contribuir também para o Estado e para uma maior e mais justa redistribuição da riqueza. Bom, onde é que estes projetos do PSD falham em toda a linha? Aquilo que o PSD e o CDS, portanto esta maioria, têm afirmado permanentemente nas propostas que têm apresentado que afetam diretamente as famílias, por exemplo, vamos lembrar-nos da questão do passo social, vamos lembrar-nos da atribuição dos apoios sociais, onde só querem que toquem os mais pobres dos pobres. Ou seja, há famílias carenciadas neste país que não têm direito a apoios sociais. Não têm esse direito, porque o PSD e o CDS lhes retirou esse direito. Bom, entretanto, olhamos para estas propostas e o que é que nós percebemos na prática? Um determinado multimilionário do país vai ter direito a 75% de redução de IMI se tiver 6 filhos, por exemplo. Um multimilionário, senhoras e senhores deputados, isto pode acontecer. Um multimilionário em Portugal pode ter uma redução do imposto sobre veículos se decidir comprar um carro de luxo e tiver mais de 3 filhos. Oh, senhoras e senhores deputados, ou seja, depois ainda vou fazer aqui um outro exercício para dizer assim: dá-me a nítida sensação que isto não vai tocar as pessoas mais carenciadas deste país. Porque eu começo a pensar e concluo assim: se calhar os mais pobres deste país nem têm carro, nem são proprietários de nenhuma casa. Portanto, senhoras e senhores deputados, até aqui a vossa opção de classe está encontrada. Eu vou-vos dizer uma coisa: estas iniciativas legislativas apresentadas na altura em que foi entregue um orçamento de Estado absolutamente dilapidador para a generalidade das famílias portuguesas e para o país, é só uma coisa absolutamente confrangedora e vergonhosa.